Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem-vindo, meu irmão e minha irmã, a mais um programa Com Fé Venceremos. Eu sou o Frei Jean, da Ordem de Santo Agostinho, agostiniano, província agostiniana do Brasil. E hoje, com muita alegria, chegamos à sua casa para mais um programa que vamos meditar a Palavra de Deus, que vamos pedir a graça do amor de Deus sobre nós. Nós estamos aqui no Santuário de Nossa Senhora do Equilíbrio. Então vamos pedir à Mãe do Céu, à Mãe do Equilíbrio, que ela nos auxilie nesta linda tarefa. Este santuário fica na cidade de Curitiba. Você pode, em uma oportunidade, vir aqui, rezar e pedir a graça de Deus pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe do Equilíbrio. Então vamos começar invocando a ela, essa mulher que soube amar, que sabe amar e que nos ensina a amar o seu Filho. É o tema de hoje. Deste momento nós vamos falar sobre ama teu próximo como a ti mesmo. Então nada melhor, e ninguém melhor do que Nossa Senhora do Equilíbrio para nos ensinar a amar o próximo, que não é tarefa fácil, é uma tarefa difícil e muitas vezes complicada. Então vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora sobre a nossa vida, sobre a nossa história. Vamos rezar 3 Ave-Marias, saudando Nossa Senhora 3 vezes, pois ela é a Mãe do Salvador, ela é a Filha do Deus amado, ela é a esposa do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Equilíbrio, rogai por nós. Meus irmãos e minhas irmãs, ama teu próximo como a ti mesmo. Mateus, capítulo 19, versículo 19. Essa é a imposição do Senhor para nós, né? O principal mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O próprio evangelista também vai dizer que quem diz que ama a Deus e odeia o seu irmão está mentindo. Então nós podemos ver o quão é importante para Deus o amor aos nossos irmãos. De reconhecermos que somos todos filhos e filhas de Deus e somos todos irmãos uns dos outros. Precisamos nos respeitar, precisamos nos amar, precisamos ensinar o caminho reto do amor de Deus para que todos possamos chegar a esse amor. Para amar bem aos outros, meus irmãos e minhas irmãs, é claro que nós precisamos nos amar primeiro, não é? Nós não damos nada daquilo que não temos. Como podemos oferecer amor ao nosso próximo se nós não amamos a Deus e se nós também não nos amamos? Então é preciso nos amarmos, reconhecermos que somos filhos e filhas amados por Deus. Muitas vezes a nossa grande dificuldade é de reconhecermos que somos amados por Deus. Às vezes nos sentimos órfãos, porque o Senhor não nos atende no nosso tempo e na nossa hora, e esquecemos do tempo de Deus. Que no tempo de Deus, o tempo dele é o tempo favorável para a nossa vida. Então, meus irmãos, se nós não aceitamos quem somos, o que temos, se temos uma baixa autoestima, nós vamos começar a sofrer muito. E, consequentemente, não é? Nossa pessoa é a primeira pessoa que não vai se sentir amada. Mas se nós olharmos para Deus e sentirmos esse amor infinito de Deus, o amor daqueles que estão próximos a nós, nós vamos sentirmos também amados. Mas veja, é primeiro preciso se amar.
Mas você pode dizer, Frei, isso não é egoísmo da minha parte? Me amar primeiro do que as pessoas? Não, é preciso se amar. O que eu não posso é, na ordem dos amores, colocar Deus em último lugar e as pessoas em outro lugar. Eu preciso colocar Deus em primeiro lugar, mas eu preciso me amar também para oferecer o mesmo amor que o Senhor está tendo para conosco, para o meu irmão, para a minha irmã que tanto necessita desse amor. Enquanto nós estamos nesse mundo, nós temos a chance de aprendermos a amar. O que nós conhecemos de amor, meus irmãos e minhas irmãs, é apenas uma fagulha da grandiosidade do amor de Deus. Então, o que nós entendemos como mais perfeito amor é apenas uma fagulha do amor generoso, misericordioso e incomensurável do amor de Deus. Ou seja, Ele é tão grande, Ele é tão largo, Ele é tão extenso que nós não conseguimos medir esse amor. Por isso que é tão difícil compreender como um Deus que, sendo Deus, se faz homem por amor a nós, morre numa cruz. Como um Deus que, sendo Deus, se faz homem, se humilha e se humilha em uma morte humilhante de cruz e permanece obediente e obediente, ele permanece até a morte ao seu Pai. Mas como consequência dessa obediência, ele permanece obediente por amor a nós, para nos salvar. Então, por isso, meus irmãos, esse é o pedido do Evangelho, da Palavra de Deus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Se eu tenho a capacidade de oferecer vida, de dar vida, de oferecer vida, eu tenho a capacidade que vem de Deus de amar. Nós não podemos, de forma alguma, sermos inférteis no amor. Pois se existir em nós uma infertilidade no amor, vai existir também em nós uma incapacidade de amar. Quantas pessoas muitas vezes estão tão amargas, tão sofridas e mergulhadas nessa falta de amor por escolha própria e outras vezes por desilusões na vida. E que perguntam como recomeçar a vida, e o conselho mais acertado é começar a se amar, começar a se valorizar, amando primeiro a Deus, mas tendo a sua vida como preciosa diante de Deus. Quantas vezes a gente se olha no espelho e se acha feio, feia, não se ama, não se quer. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, se continuarmos nessa vida dessa forma, o que será de nós? Deus não deseja isso, Deus nos fez para a felicidade, Deus nos quer feliz porque Ele sabe da nossa capacidade de transcendermos. E o que é transcender? Transcender é caminhar para o alto, é ir mais alto, né? É cair para o alto, como diz Santo Agostinho. Como é que se cai para o alto? É procurando sempre olhar para o céu, procurando sempre olhar para a meta que é o próprio Senhor, sem olhar só para os nossos fracassos, para os nossos pecados, para as nossas limitações. Pois é isso que nos impede muitas vezes de amarmos os nossos irmãos, porque só olhamos para os defeitos do irmão, só olhamos para os nossos defeitos, né? Você pode até agora fazer um exercício que é muito bom, fazer uma lista de suas qualidades e dos seus defeitos. Uma pequena lista, não vou pedir muito, né? Pelo menos 5 qualidades e 5 defeitos. E tristemente, meu irmão e minha irmã, nós vamos perceber que os defeitos aparecem com uma facilidade e as virtudes nós demoramos a encontrar em nós. Pior seria se eu pedisse para você citar os defeitos do seu irmão, da sua irmã, do seu esposo, da sua esposa, e as virtudes, né? Apareceriam 1000 defeitos e pouquíssimas virtudes. Por quê? Porque nós estamos acostumados, meu irmão e minha irmã, na lei do amor para com o irmão, olharmos mais para o que ele tem de defeito, de ruim, de olharmos mais para o pecado, para o fracasso, do que olharmos para a graça de Deus. Se o nosso olhar estiver voltado para a graça de Deus, nós vamos permanecermos firmes e mais, meus irmãos, não vamos pecar por medo do inferno. Não vamos pecar porque amamos a Deus. E quando a gente ama de verdade, nós não queremos ofender a pessoa amada. Mas se nós olharmos sempre para o pecado, para o defeito,
para a fragilidade que todos temos, ninguém é isento disso, nós vamos sempre concentrar as nossas forças no medo, muitas vezes no julgamento e muitas vezes na falta de amor próprio e de amor para com os irmãos. Então, lembremos o que nos diz a própria Sagrada Escritura: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, é a graça de Deus que precisa nos encaminhar, que precisa visualizarmos na nossa vida cada dia mais essa graça de Deus. Seus numerosos pecados lhe foram perdoados, porque ela tem demonstrado muito amor, mas ao pouco que se perdoa, pouco ama. Jesus, em Lucas capítulo 7, 47, ainda continuando, não é, essas histórias dos encontros de Jesus, ele vai dizer: quer saber se você ama? Se você perdoa. Santo Agostinho vai nos dizer: o peso do amor é amar sem medida. Quer saber quem é uma pessoa? Pergunte o que ele ama ou quem ele ama. Então Jesus vai dizer: seus pecados todos foram perdoados. Então, porque ela também soube perdoar, porque ele também soube perdoar, ele sabe amar. Mas se eu não sei perdoar, se eu não quero perdoar, pouco eu amo. Então nós temos aí uma relação muito íntima entre perdão e amor. Entre perdão, amor e reconciliação. E quando nós perdoamos, quando nós nos sentimos perdoados, quando nos sentimos tocados pelo amor de Deus e amados, nós somos capazes de amar. E sempre vamos escutar o que Jesus diz em São Lucas capítulo 7, versículo 50. Vai, tua fé te salvou. Poderíamos ousar e dizer: vai, teu amor te salvou. A forma que tu amastes, que tu pedistes perdão e que tu perdoastes, foi isso que se transformou em fé e te salvou. Então, meus irmãos e minhas irmãs, para amar os nossos irmãos e nossas irmãs, precisamos nos amar. Buscar em nós aquilo que é positivo, mas buscar também no outro aquilo que é positivo, para que na experiência da vida do dia a dia, na sabedoria encontrada nos pequenos atos, nas pequenas ações da nossa vida, nós possamos discernir o que é o bem e o que é o mal, para assim podermos ajudar aos outros, para assim podermos verdadeiramente conhecermos a misericórdia de Deus e amarmos sem limitações, pois é assim que Deus nos ama. Muitas vezes, meus irmãos, nós somos muito duros em perdoar os irmãos. Consequentemente, nos tornamos incapazes de amar os nossos irmãos. Você já pensou, já parou para pensar, se Deus nos amasse segundo os nossos pecados, segundo os nossos acertos e os nossos erros, qual seria a dimensão do amor de Deus por nós? Todo dia nós erramos, todo dia nós pecamos. E muitas vezes insistimos no pecado e não queremos mudar de vida. Grande pecado é não amar o nosso irmão, é não ter a capacidade de perdoar. Mas o Senhor nos perdoa sempre. É isso que nós rezamos, meus irmãos, em cada Pai Nosso. É isso que nós rezamos em cada missa. Perdoar para ser perdoado. Nós prometemos perdoar os nossos irmãos assim como o Senhor nos perdoa. Isso é uma condição inerente ao perdão. Perdoar também. Então, quando nós prometemos isso, nós vamos perceber que é possível amar o nosso irmão. Quando chega o tempo da Páscoa, nós escutamos no pregão pascal, no anúncio da Páscoa, algo grandioso que se fala sobre Adão. Se diz assim: ó pecado de Adão indispensável. Era necessário o pecado de Adão, pois Cristo o dissolve em seu amor. Ocupa tão feliz que há merecido a graça de um tão grande Redentor. Ou seja, o pecado de Adão indispensável.
Por que indispensável? Porque Cristo dissolve esse pecado de Adão e o nosso pecado com o seu amor. E vai além ainda, nesse pregão pascal do Missal Romano, vai dizer: ó culpa tão feliz, ou seja, a culpa do pecado, a mancha do pecado, que ela é tão grande, mas se tornou tão feliz. Por quê? Porque mereceu a graça de um grande Redentor. Por esse pecado, por essa culpa, merecemos o amor infinito de Deus. E Ele se fez homem e habitou no meio de nós. Ele se fez homem e nos salvou, nos redimiu, nos deu vida nova. Assim diz o Senhor: eis que como a argila na mão do oleiro, assim sereis vós na minha mão. Ó casa de Israel. Poderíamos trocar esse ó casa de Israel e colocar o meu nome, o seu nome. Assim diz o Senhor: eis que como a argila na mão do oleiro, assim sereis vós na minha mão. José, André, Maria, Joana. Significa o quê? Deixar-se modelar por Jesus Cristo, deixar-se transformar. Lembremos, meus irmãos, que são 9 vezes que o segundo mandamento do amar ao próximo como a si mesmo aparece na Sagrada Escritura. São 2 vezes também no Antigo Testamento e 7 vezes no Novo Testamento. Ou seja, perdoar, amar o irmão é importante para Deus. É importante para a nossa salvação, é importante para a nossa vida, para reconstruirmos a nossa história. Então, o primeiro passo do amor é estar de bem consigo mesmo, com Deus e com os irmãos. Pois quem diz que ama a Deus e odeia o seu irmão é um mentiroso, né? Observe, meus irmãos, o amor daquele jovem rico. Inicialmente, sim, é por ele, porque ele busca a salvação, não é? Senhor, eu cumpro os seus mandamentos, eu faço tudo o que está na lei. E Jesus vai dizer: parabéns, você age bem. Você está no caminho certo, mas eu te peço uma coisa a mais para alcançar a salvação. Vai, vende tudo o que tem e distribui com os pobres. Vai, vende todas as tuas seguranças, todos os teus afãs, tudo aquilo que é orgulho teu, vai, se despede deles e começa a amar teu irmão. Vai, deixa esse ódio para trás, essa falta de perdão, esse relacionamento mal resolvido, vai, deixa para trás e assim terás a salvação. Será que nós vamos agir como esse jovem rico que saiu triste? Diz a Escritura. Mas na verdade, meus irmãos, na tradução real, né, do grego, não é o jovem que sai triste. Quando nós olhamos no original do texto bíblico, é Jesus que dá as costas ao jovem e sai triste, porque ele vê que aquele jovem não foi capaz de perdoar, de vender tudo o que tem para seguir ao seu amor. Então não foi o jovem. As traduções muitas vezes estão colocando erradas isso, né? Mas pela tradição fica. Mas na verdade o texto grego vai nos orientar que Jesus olha para aquele jovem, fica triste e sai. Ou seja, da mesma forma que Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? E pergunta por 3 vezes. Consideremos esse amor de Deus como amor aos irmãos. E Pedro diz nas 3 vezes que ama o Senhor. E Jesus diz: então Pedro, se tu me amas, apacenta meu rebanho. Mas veja, meus irmãos, existe na terceira indagação, Pedro fica triste e diz: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Mas por que isso acontece? Na tradução existe um verbo agapau, que tem uma diferença absurda nas traduções. Ou seja, o ágape significa: Pedro, tu me amas ao ponto de dar a vida por mim? Pedro responde com outro verbo: Senhor, eu te amo como amigo, eu não tenho coragem de dar a vida por ti. Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? E Pedro responde mais uma vez, não com aquele verbo ágape que era capaz de dar a vida, mas com aquele verbo que dizia: eu só sou capaz de ser teu amigo, Senhor, eu não consigo dar a vida por ti.
Por isso que Jesus pergunta uma terceira vez e muda o verbo. Pedro, então tu só me amas como amigo? Pedro fica triste porque sabe que Jesus conhece o coração dele e diz: Senhor, tu sabes tudo e sabes que eu te amo agora só como amigo, que eu não sou capaz de dar a vida por ti. Mas mesmo conhecendo a fragilidade do coração de Pedro, Jesus diz: Pedro, apacenta minhas ovelhas. Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E Pedro, futuramente tu não vais te cingir, são outros que vão fazer por ti. Significava o tipo de morte que Pedro teria por amor a Deus, por amor ao Cristo. E como morreu Jesus? De braços abertos numa cruz. Como morreu Pedro? De braços abertos numa cruz, mas de cabeça para baixo, porque não se sentia digno de morrer da mesma forma que o Salvador morreu, por tanto amar. Então, meus irmãos, a condição para amar a Deus, mesmo que não sejamos capazes hoje, Deus nos concede essa graça. A condição para amarmos os nossos irmãos, mesmo que não seja hoje, da forma certa, não quer dizer que não seja amor. E não quer dizer que Deus não possa transformar esse amor em um amor capaz de dar a vida. Por isso que Jesus insiste: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Significa amai-vos ao ponto de oferecer a vida. E como oferecemos a vida? Amando os nossos irmãos, sendo generosos, sendo companheiros. Quantas vezes, meus irmãos, tem tantos amigos nossos que bem mais do que uma mensagem de WhatsApp queria um abraço teu, uma presença tua. Quantas vezes os nossos pais, em lugares distantes, bem mais que uma ligação nossa, queria um eu te amo presencial do filho e da filha. Ou seja, são gestos simples, parecem pequenos, mas que falam do amor. Porque vem do gesto maior da cruz, que é o amor de Deus. Então, meus irmãos, tenhamos a coragem de amarmos uns aos outros sem medida, de pedirmos a graça de amarmos da maneira certa e que esse versículo do Evangelho ressoe sempre no nosso coração. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, ou seja, amai-vos ao ponto de entregar a vida por mim, que sou Deus, mas pelo teu irmão, que é a imagem e semelhança de Deus, irmão teu e que precisa do teu amor. Peçamos no final desta reflexão a graça de Deus. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora, Mãe do Equilíbrio, na qual estamos neste santuário, para que ela nos dê o equilíbrio necessário para amarmos a Jesus verdadeiramente, mas para amarmos também os nossos irmãos. Porque precisamos desse equilíbrio desta mulher que soube amar no silêncio, que soube amar da forma certa e que acreditou, acima de tudo, que os irmãos, que seus filhos eram capazes de mudar, pois precisavam apenas ter os olhos fixos no amor de Deus. Que Nossa Senhora do Equilíbrio, desde este santuário aqui em Curitiba, abençoe com sua intercessão a nossa vida e peça a Jesus para nos ter sempre presente no seu amor, para que seu amor nos preencha. E olhemos para o que Maria diz: façam tudo o que ele vos disser. E o que Jesus nos diz, meus irmãos: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.